Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha aqui, acontece muito nas famílias. Tem uma pessoa doente na família, é aquele problema sério, né? A família toda se envolve, depois essa pessoa vem a falecer. E aí são duas perdas. A perda do ente querido e o outro problema é o custo para sepultar alguém. Por isso que eu falo assim, tenha sempre um plano funerário à vista. E eu indico a Metropax porque eu conheço a Metropax. A Metropax é uma empresa que eu confio, que eu conheço, porque eu conheço toda a história da Metropax e tudo aquilo que a empresa faz para as pessoas. Ligue 0800 726 0140. A Metropax inaugurou há pouco tempo uma chamada Casa do Associado, onde as pessoas se encontram, bebem café, um refrigerante, conversam, tem cursos. É justamente porque o associado tem uma casa para conversar, não é verdade? E um lugar para frequentar. 0800 726 0140, fale agora e faça o seu plano na Metropax. Pois é, a Daniela está aqui conosco, Master Coach, vai conversar conosco a respeito do medo. Isso, né? mesmo, bom O medo é um dia. negócio sério, né? Que vem desde menino, não é verdade? É verdade. Eu lembro quando a gente tinha medo, qualquer coisa, o medo trazia um problema sério, até para o intestino, não é não? O medo é uma coisa impressionante, né? Sim, e é interessante que isso vem realmente da infância, a forma como os pais educam seus filhos, Que né? tratam o problema do medo. Sim, muitas vezes, olha, não faz isso não, que ali tem bicho-papão, não vai lá não, que pode acontecer isso com você. Às vezes os próprios pais criam medo nas crianças. Exatamente, e isso vem, né, Como da forma infância. de conter alguma coisa, né? Sim, de disciplinar, de tornar mais fácil a educação. E, às vezes, não apenas com esse comportamento de tentar limitar a criança, mas os pais passam para os filhos as dificuldades que eles têm, os medos que eles têm, as crenças que eles têm. Então, esse aprendizado do pai, ele passa para o filho naturalmente, sem perceber, passa coisas boas, mas também passa coisas negativas, limitantes, né? Então, aquele pai super protetor, ele não deixa o filho fazer nada. Então, o filho não treina Suas habilidades, não treina tomar decisão, não treina ir lá fazer, não dar certo e ter que levantar a cabeça, não treina lidar com frustração. Então, pais superprotetores, pais extremamente dominadores, né? Então, a criança, ou extremamente críticos, a criança fica sem ter oportunidade de agir e de viver, porque a gente aprende a viver como? Experienciando, errando, aprendendo com os erros e seguindo em frente. tentando, né? Exatamente. E aquela pessoa, Daniela, que tem assim, o coração fica disparado, as mãos ficam suadas, né? A pupila dilata, assim, Sim. tudo assim com relação ao medo. Como identificar quando o medo passa da conta e tá virando pânico? Sim, boa colocação, Patrícia, porque o medo, ele é essencial para o ser humano. Ele é saudável, por quê? Porque é instinto de preservação. Controla a gente, né? Exatamente, você tem medo, então você vai se preparar, você vai ver, mensurar os riscos, para que você também não se jogue e não quebre a cara. Mas o medo, ele pode ser excessivo a ponto de te paralisar, né? Você tem tanto pânico de não dar certo ou de se expor, De ser ou criticado, de ser né? criticado, da opinião do outro, né? Que você se paralisa, você não age para a sua vida. O organismo, ele tem os mecanismos mesmos, né, de proteção. Então, quando você sente medo, é uma emoção que aciona a sua amígdala e que te coloca o quê? Ou para fugir ou para lutar. Porém, você precisa aprender a gerir, né, a gerenciar esse medo. E é o que a gente fala da inteligência emocional, que hoje é um conceito super forte, importante, para que o indivíduo ele dê conta de superar os seus medos. As pessoas que alcançam seus objetivos, não é porque elas não têm medo, mas elas aprenderam a lidar com ele. A superar, E né? é isso que a gente precisa fazer. A hora que a pessoa percebe que o medo está paralisando,
as suas ações, as suas conexões, né? Você deixa de fazer aquilo que você precisa fazer por medo, é sinal que você está precisando de ajuda. O Assi falou, tem muita gente com medo de dirigir, né, Assi? Você citou dirigir, isso né? na abertura eu do citei programa? isso aqui, um amigo meu que não dirige, né, na cidade. Tem carteira, tem tudo e tal, tem carro, mas não dirige. Tem medo de dirigir na cidade. Aí vai dirigir na roça e um dia atropelou uma vaca. Mas... Atropelou uma vaca, porque atropelou uma vaca Aí ficou com mais numa medo estradinha de ainda. roça. Quer dizer, o sujeito ele tem razão quando ele não quer dirigir no centro da cidade, não dirigir na cidade grande, né? Sim, esse medo, muitas vezes, pode ser causado ou por experiências da vida, como a gente já falou, do aprendizado com os pais, professores, Isso deve ser, irmãos mais deve ir lá de baixo, velhos, lá de trás, né? ou às vezes por alguma situação em que houve um forte impacto emocional. Isso também cria um registro na pessoa que bloqueia. Então, aos poucos, ela precisa ir retomando. Então, eu gosto muito de falar que, assim, o medo, ele parte muito por uma falta de autoconfiança, né, em si mesmo, nas suas habilidades, no seu potencial. Então, a pessoa precisa, para ela vencer esse medo, primeiro, ao invés de estabelecer grandes metas, que pareça algo distante, enorme, que é assustador, escalone as suas metas, né? Então, uma pessoa que precisa de dirigir, tem dificuldade, o que ela vai fazer? Ela vai tirar, ao invés dela dirigir uma tarde inteira, ela vai dirigir 10 minutos, 15 minutos, pegar no momento que a rua está tranquila, com alguém que ela confie, que possa estar do lado. Vai treinando, aos poucos, né? ela vai aumentando isso. Eu fico me lembrando de alguma coisa, quer dizer, de experiência que eu acumulei de criança, né? Eu tinha 8, 9 anos de idade, 10 anos. Meu pai era comerciante e me mandava no mercado, ali na região do mercado, para fazer compra. E com dinheiro. Mas ele chegava e dava umas certas instruções. Ó, põe um dinheiro aqui. Se algum cara chegar perto de você, ô menino, eu queria conversar com você. Você não conversa com ninguém, você vai reto. Se alguém tentar fazer alguma coisa, você grita, chama a polícia. Naquela época tinha polícia em cada esquina, tinha fiscal de trânsito, guarda civil. A cidade era super policiada, né? Então você grita e tal, quer dizer, mas ele não me impunha medo, ele me impunha coragem, né? Vai e tal, se for Tem medo, perturbado, mas vai assim mesmo, né? Não era medo, né? Não era medo, é enfrentar, Era o novo, né? enfrentar as certas situações que eu não conhecia. Desconhecido. Mas é muito interessante que a gente só acerta errando. Errando. Né? Então, é um outro aspecto, né? Seu pai foi sábio porque ele te preparou, ele te treinou. Só tinha uma coisa, aí nessa coisa que eu fazia, é que chegava, ele conferiu o dinheiro e falou assim, tá faltando X, ele falou assim, tomei uma vitamina. Ainda conferiu o dinheiro, né? Ótimo. Ia conferir o dinheiro, mas tomei uma vitamina, eu sabia que você tinha que tomar vitamina. Olha, tem perguntas aqui, gente. A Viviane, ela que é do bairro Santa Mônica, obrigada pela sua audiência. Ela pergunta para Daniela como vencer o medo de andar de elevador. Tem que muito medo. Tem muita gente Ela que tem tá medo. falando que prefere as escadas. Se não tiver verdade. ninguém, ela vai de escada. É uma certa fobia, né? Então, na verdade, tem determinados medos que a gente precisa investigar. Situações vividas na infância. Muitas vezes você ficou num espaço fechado sozinha, ou você se sentia amedrontada no escuro e não foi acolhida, você foi deixada ali. Às vezes até o pai, olha, você vai ter que dar conta disso. Todo mundo dorme no seu quarto à noite sozinho, por que você não vai dormir? Né? Isso é muito comum nas crianças, muito né? comum. E às vezes a pessoa desenvolve uma fobia do escuro, uma fobia de lugar pequeno. Então, como trabalhar isso? Você precisa de uma reprogramação. Começar a até mesmo a declarar para você, é seguro eu andar de elevador, né? Eu me sinto bem quando eu ando de elevador. A gente tem que falar que o elevador é o transporte mais seguro do mundo, né? Sim, do porque... mundo. Mas o mais seguro do mundo. Começar a desenvolver frases que vão potencializar e começar a reprogramar isso que está na sua mente. E outra, viver o momento presente. Muitas vezes o medo vem de uma ansiedade do que vai acontecer, do futuro, né? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Pois é, E aquilo já pessoas vai... que já gostam do perigo, né? Né? Tá sempre... Esses esportes radicais, essas coisas todas aí, não é verdade?
Né? E aí, Quer dizer, as pessoas não têm medo de jeito Não nenhum. tem medo, exatamente. Mas essa questão da ansiedade é muito bacana, porque tem muitas pessoas vivendo lá no futuro, né? Sim. Não estão dando conta do hoje, mas já estão pensando no amanhã. É o caso aqui da Fabrícia, ela que é do bairro Floresta, ela está falando que ela tem tanto medo de tudo e é tão ansiosa que ela se declara uma péssima mãe. Olha a culpa da Fabrícia, gente, por conta dessa situação, que ela está sempre querendo, exigindo muito dos filhos e morrendo de medo das críticas. Olha, Fabrícia, né? Fabrícia. É preciso um trabalho com você mesma, um trabalho de autoconfiança. Busque em você as suas qualidades, as suas habilidades, confie mais na vida, né? Tenha mais fé na Mais vida. leveza também, Exatamente, né? porque existe uma regência, tudo está fluindo dentro de certas leis, né, que são inexoráveis. Então, não tem por que ter medo. É preciso o quê? Confiar em você mesma, voltar para esse movimento, como nós dissemos, viver o momento presente, para de estar lá na frente ou para de estar lá atrás, E querer que é o grande controlar desafio. tudo, né? Assim, a Querer gente estava controlar. falando disso agora há pouco pessoas tempo que gostam aqui. de controlar Tem que demais. controlar tudo, até as conversas, o que um conversa, o que o outro É. conversa. Quer saber de tudo, quer controlar tudo. Sim, mas o controle é exatamente típico de quem é inseguro. Por quê? Porque quer Tá na minha saber tudo o que vai acontecer para ele, né? Já estou preparado, já sei, tá Já tudo tô aqui. armado. Exatamente. Porque quando as pessoas que são controladoras, inseguras, elas detestam mudança, detestam o novo, né? E a gente precisa de estar aberto para esse novo. Então, viva o momento presente, não tenha medo de errar. Gente, o erro faz parte do aprendizado. É no exercício do fazer que você vai conseguir fazer bem. É verdade. E até chegar a fazer bem, você vai fazer mal. Isso é do A busca aprendiz. da perfeição tem sido exagerada? As pessoas Também. querem ser muito perfeitas? Sim, pessoas perfeccionistas também. O grau de exigência delas é exatamente o que? Medo de errar, né? Medo da crítica externa. Então, uma coisa que eu quero deixar claro, que eu acho que é muito importante e que contribui muito com o medo e com a ansiedade, é a comparação. As pessoas vivem se comparando com as outras. E ninguém se compara com alguém pior que você. É verdade. De um Só modo com geral, melhor, né? compara com pessoas que estão bem melhores. E quando você compara com alguém que está acima, você se sente pequeno. Quando você se sente pequeno, você se sente incapaz. Ao se sentir incapaz, você não age e aí você não realiza. Então, a gente só pode se comparar conosco mesmo, porque não tem ninguém igual Com a mesma nós. vivência, né? Não só vivência, nós somos seres únicos. A forma como a gente enxerga o mundo, ela é única. Por quê? Porque a gente enxerga o mundo pela lente dos nossos pais, pela lente do nosso aprendizado. Cada um tem o seu. Então, não dá para comparar. Então, compare você com você mesmo. Quanto você cresceu, né, em relação ao ano passado. E quando você parar de comparar, você vai ficar mais olhando para dentro do que para E fora. festejando as Fiquei pequenas me lembrando aqui dela conquistas, contar, falar sobre isso aqui, de um casinho corriqueiro. Diz que o pai chamava a atenção do filho porque o filho não levantava cedo. E um dia ele falou assim, tá vendo? Fulano aqui, um vizinho, levantou cedo e já achou um dinheiro na rua. Eu falei assim, mais cedo levantou, meu pai, quem perdeu? Que teve o outro lado também. Muito interessante. Muito boa. O Wagner de Sabará tá mandando um abraço para você, assim, e tá perguntando para Daniela como superar o medo de avião. Ele tem medo de viajar de avião. Muitas pessoas têm medo de viajar. É muito o medo da morte, o medo do que pode vir a acontecer, que é exatamente esse medo do futuro. É o medo do que pode acontecer. Primeiro, eu penso que é importante trabalhos como a meditação. São trabalhos que você vai fazer de respiração, em que você vai estar no estado de presença. E hoje isso é algo extremamente importante. É mais difícil você pensar em algo do que você efetivamente É o medo de realizar. dentista, né? Mesma coisa, medo de dentista, né? Exatamente. E você Você me chega lembra- lá e faz. Você me lembrou daquela música, foi com medo de avião, eu segurei a primeira vez na sua mão. Né? E um trabalho muito interessante
Primeiro, a meditação, porque vai trazer você para um trabalho de baixar a sua ansiedade, de estar no estado Trabalhar a de presença, respiração, trabalhar a né? respiração. E a visualização. Comece a se imaginar na cena, chegando no aeroporto, passando pelo embarque, esperando lá ser chamado, entrando no avião com tranquilidade, se assentando, o avião decolando e você ali calmamente Calmo, pleno. conversando com a pessoa que está do lado. Sinta isso e repita esse exercício, porque a mente, ela não distingue o que é imaginário do que é real. Daniela, muito obrigado. Não, Já nosso tempo já acabou? acabou. Ah. Patrícia, a gente Eu que volta amanhã. Muito agradeço. obrigado, Daniela Salomão. Gratidão e Um alegria. abraço e um bom dia. Até amanhã.